E para habitar nesse novo mundo, né, para a gente poder habitar nesse novo mundo, nós vamos ter que aprender, né? Esse novo mundo é destinado para quem aprendeu, ou para quem está aprendendo, ou pelo menos aquele que está se esforçando em aprender a ser melhor. E não é ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que a si mesmo, né? Ser melhor do que si mesmo, aprendendo a valores, aprendendo a moralização, aprendendo, né, desenvolvendo o seu intelecto, né? Como diz na lição número 30 do livro Fonte Viva, educar os pensamentos, educar os sentimentos, educar a nossa força, educar a nossa energia, educar o nosso amor, para que a gente possa realmente aprender as lições que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer, né? Os que se comprazem com o mal, ou os que estão ainda ligados aos maus hábitos, aos vícios, esses já não poderão mais habitar aqui na Terra e serão mandados para outros planetas. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e nós não vamos morrer e nem vamos para o céu ou vamos para o inferno, né? Se nós não fizermos direito, nós vamos ter novas oportunidades. Deus é misericordioso, soberanamente bom e justo, e Ele nos dará sempre a oportunidade de nos melhorarmos, de sermos melhores, né? Ele sempre nos dá. Mas nesse momento de transição, o nosso planeta só colocará pessoas que realmente que já aprenderam, ou que estão aprendendo, ou que estão se esforçando para aprender essa melhora, né? E o que nós temos que fazer então, né, para ficarmos aqui? O que a gente tem que aprender? Vamos lá, no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a parábola do semeador, né? E nessa parábola, Jesus, o semeador, ele sai a semear, e ele vai pegando as sementes e jogando a esmo. Detalhe, ele não escolhe o terreno e ele não escolhe a semente. Ele vai jogando as sementes. Algumas sementes caem em solo duro, né? E aí os pássaros vêm, pegam e levam a semente embora. Outras caem no meio das pedras. Até ali tem um pouquinho de terra, começa a brotar, mas o sol vem e mata a planta. Aí outras caem no meio dos espinheiros. Os espinheiros crescem e sufocam essa nova planta. E algumas sementes caem em solo fértil e produzem, diferentemente, mas produzem, né? Então, aí vem a alegoria, né? Jesus é esse semeador. As sementes são os seus ensinamentos, né? As sementes que caem no solo duro, né? É aquelas pessoas que têm o coração duro, que olham as mensagens e falam, isso não é para mim, né? Isso pode até ser bonito filosoficamente dizendo, mas não é prático na minha vida agora, né? Então assim, acabam deixando para lá e se perdem no meio do caminho. Outras sementes, outros ensinamentos caem em alguns corações, porque a terra são os corações dos homens, né? Algumas caem em coração ainda meio empedrado ainda, ele olha aquilo, ele vê, até se empolga com aquele momento, ela até brota, mas o sol do materialismo, né? O calor da vida, né? Do dia a dia, acaba se perdendo e ela não tem mais força e acaba, né, suplantando. Outras caem em corações onde há cheio de espinho, ódio, raiva, mágoa, medo, culpa, remorso. E o que acontece? Ela não vinga, ela não brota, porque esses sentimentos vão lá e pegam ela. Mas outras sementes caem em solo fértil e produzem. E é essas pessoas que estão produzindo alguma coisa, essas pessoas que estão refletindo alguma coisa, é que ficarão nesse novo planeta. Essas novas terras, esses novos corações, esses novos momentos, onde nós vamos descansar de épocas muito difíceis e vamos acalmar, vamos equilibrar, vamos descansar e vamos merecer estarmos aqui, porque realmente buscamos algo. Buscas e acharás, né? Buscas e acharás, pede e obtereis, bate a porta e ela se abrirá. E o que nós temos que fazer? É pegar essas sementes que Jesus colocou lá e plantar, e
fazer com que essas sementes realmente fixem no nosso coração, plantar essas sementes no coração. E aí vem no item 3, o homem de bem. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar, e, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que nós temos que fazer para ficar nessa nova era, para entrar nessa nova era com o pé direito, né? Ser realmente esse homem de bem que Jesus fala, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, é aquele que pratica a lei de justiça, né? Que é justo, que ama o seu próximo, que pratica caridade. É aquele que faz aos outros, ou pelo menos pensa em fazer aos outros tudo aquilo que quer que os outros façam a ele, que reflete sobre os seus defeitos, que reflete sobre os seus vícios, suas imperfeições ainda, e busca incessantemente ser melhor. Não é ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que ele mesmo. Ele tem fé no futuro, ele acredita nos bens espirituais, ele acredita que o bem espiritual é muito mais vantajoso do que o bem material, né? E tudo isso é o que o homem de bem faz, né? E começa pelo simples fato, aquela frase básica do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. No item deixa eu pegar aqui no Evangelho, no item 10 desse mesmo capítulo, do capítulo 17, fala o homem no mundo, né? O homem no mundo ele tem um sentimento, ele nasce com um sentimento e muitas vezes se perde no meio do caminho, né? Toda criança é solidária, verdadeira, ela é pura, né? E por que no decorrer da vida a gente perde tudo isso? A gente perde a nossa piedade, a gente perde a nossa misericórdia. Muitas vezes ficamos frios, duros, né? Aí você pode falar pelas experiências doloridas que há na terra, pelas provas, pelas expiações que nos deixam, muitas vezes com o coração endurecido ou cheio de espinhos. Mas o Evangelho de Jesus, ele vem com uma palavra que dissolve tudo isso, que é o amor, né? E a caridade, fora da caridade não há salvação, justamente é o princípio que nós, depois de adultos, já muitas vezes com os corações endurecidos, é que temos que praticar a cada dia, porque a gente pratica a caridade, né? Porque nós começamos a brotar dentro do nosso coração a misericórdia. E o que é a misericórdia e a piedade? É aquilo que quando você se compadece com o sofrimento alheio, quando você tem esse sentimento de se compadecer com o sofrimento alheio, que você tem esse sentimento de que aquilo não está certo, que aquilo não está como deveria ser, e você se compraz, então, em ajudar esse próximo, em ajudar essas pessoas que mais sofrem, né? É justamente nesse momento que nós começamos a entender o porquê a caridade é tão perfeita e porque ela salva nossas vidas. Então as pessoas que já estão com esse sentimento de misericórdia, com esse sentimento de piedade, que já pratica a caridade com amor verdadeiro no coração, essas irão ficar. As pessoas que cuidam do corpo e do espírito, né? Porque nós sabemos que o corpo é a morada do espírito. Então as pessoas que cuidam do seu corpo, que cuidam do seu espírito, né? Elas estão cuidando de si,
né, para que possam ajudar o próximo. E é tão necessário, né, porque o maior amor começa dentro de nós mesmos. Nós não conseguimos amar os outros se não amarmos a nós mesmos. E amar a nós mesmos é justamente isso, cuidar de nós, cuidar da parte física, aquela coisa, né, que todo mundo diz, exercício, alimentação saudável, tudo bonitinho, como a saúde, né, como a Organização Mundial da Saúde fala, né, como os médicos nos ensinam, cuidar do corpo, mas também precisamos cuidar do espírito. E o cuidar do espírito está justamente aqui, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, através de bons sentimentos, de boas escolhas, de boas coisas que nós fazemos ao nosso próximo.